Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então nesse vídeo eu quero falar sobre derivadas parciais de segunda ordem. Se tem de segunda ordem, o que é primeira ordem, tá? Só vou lembrar. Primeira ordem é isso aqui, ó, del x. Quando você tem uma função de duas variáveis, você tem essas derivadas parciais e elas são chamadas de derivadas parciais de primeira ordem. Na verdade, a gente não fala que primeira ordem porque são é assim que começa. O que é derivadas parciais de segunda ordem? Eu vou escrever isso porque você tem que acostumar com a notação. Então, nessa parte, eu vou fazer um outro vídeo depois, essa aqui é a parte 1, em que eu vou trabalhar com derivadas parciais mistas. Então, se essa função pode ser derivada, eu posso calcular a derivada parcial em relação a x de novo. Isso aqui tem uma notação, é assim, é delta dá 2, né? Isso aqui não é quadrado, tá? É uma notação e a gente escreve assim. Se a gente tiver... Só que a gente pode usar também f de x e para del f, del x e fy é a mesma coisa, tá? São notações parecidas. Então essa aqui ficaria fxx. Da mesma forma, eu posso derivar em relação a y essa função que já tinha sido derivada em relação a y. Isso aqui vai ficar, então, assim. E em notação, nessa segunda tipo de notação, ela ficaria y. Então, eu vou calcular esses dois casos aqui e depois eu vou fazer o segundo caso quando tiver as derivadas mistas em outro vídeo. Então eu tenho f de xy igual a x cosseno de y mais e na x. Então vamos calcular a primeira derivada parcial da f. Então é assim. Vamos escrever a função x cosseno de y mais e na x. Cada uma dessas funções derivadas parcialmente em relação a x, então eu vou separar isso aqui em duas derivadas parciais. Então eu vou continuar fazendo essa conta. Quando derivar isso aqui em relação a x, como o y, cosseno de y é constante, vai ficar cosseno de y, aqui y é constante, mais y, e a derivada e na x é próprio e na x. Agora eu vou calcular essa, a derivada segunda em relação a x. Então é isso, é delta x, que vai derivar essa derivada parcial de primeira ordem. Então isso aqui vai ficar ΔX dessa função, cosseno de y mais e na x. Como eu fiz antes, eu vou separar essa derivada em duas, porque são soma de funções deriváveis, né, em relação a x. Então vai ficar del x cosseno de y mais del x e na x. Como essa função cosseno de y não depende
x vai dar zero. E essa aqui vai ficar y, porque y é uma constante, e a derivada de e na x é o próprio e na x. Ok? A mesma coisa dá para fazer com relação a y. Eu vou fazer aqui apenas para completar o nosso exercício. Eu vou apagar essa parte, eu vou derivar agora em relação a y. Duas vezes, eu vou fazer duas vezes. Então vamos lá. Vamos calcular primeiro del f, del y. Agora eu já vou fazer direto. Em relação a y, o x é uma constante. E a derivada do cosseno é menos seno, então é seno de y. Aqui, derivada de y é 1, então mais e na x. Assim, nós podemos calcular a derivada segunda em relação a y. Ou seja, isso é del y, del f, del y. Quem é essa função? Está aqui, ó. Ela é menos x seno de y mais e na x. Então, menos x é uma constante, a gente pode colocar aqui, e a derivada de seno de y com relação a y é cosseno de y. Como e na x não depende de y, essa derivada vai ser zero. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer agora as derivadas mistas.